Boa noite. Oi, queridas. Mari, Elaine, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Nayá. Saudade, Mari. Feliz ano novo para todos nós, com fé em Deus. Esse ano promete, galera. Esse ano a gente vai ter que rebolar. Vamos rebolar. Feliz ano novo, Elaine. Tudo de bom, minha querida. Feliz ano novo para todos nós. Botando um sonzinho aqui do mar para nos orientar, nos iluminar. Vamos ver se vai chegando mais gente. Vamos começando. Que essa... Nossa, tem tanta coisa para falar hoje. Eu achei que ia falar uma coisa bem rapidinha, mas eu acabo falando demais. E esse ano tem muita coisa para a gente refletir sobre ele. E M. Correia, eu não sei seu nome, mas seja bem-vinda também, tá? Salve Iemanjá. Iemanjá tá em todas. Ela não podia estar de fora também não. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, eu gostaria de começar convidando vocês para... ficou amarelo o negócio aí, não sei qual é o mistério. Convidando vocês, Irene, seja bem-vinda, Irene. Convidando vocês para refletirem sobre os motivos, né? Sobre as razões que nós temos para agradecer ao ano de 2021. Nós temos, com certeza, muitos motivos para agradecer, né? O ano 2021 não foi um ano fácil para nenhum de nós, imagino. Eu, pessoalmente, passei por desafios de todas as ordens. Vários momentos de dificuldade, né? Eu e meu travesseiro e minhas quatro paredes e alguns amigos partilharam isso comigo. Então, mas ainda assim a gente precisa agradecer, né? É importante que a gente agradeça. Nós encontramos força na família, muitos de nós, alguns tiveram esse desafio também, né? Das dificuldades familiares. Os poucos ou muitos amigos que nós temos a quem recorrer na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da dureza, na hora da doença, né? Na sincronicidade divina, que sempre nos dá uma resposta. Nem sempre a resposta que a gente gostaria, porque nós temos muita pressa. Nós queremos que as coisas cheguem no dia e na hora que a gente deseja. E o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, né? Mas os sinais estão aí. As mensagens estão aí, né? Quantas mensagens eu recebi por um bom dia no WhatsApp, que vinha com uma frase pequenininha que tinha tudo a ver com a dúvida que eu estava tendo naquele momento, né? Quantas respostas vieram através de uma amiga que disse: olha, não sei porquê, mas eu senti vontade de te dizer isso, não é? Bárbara, seja bem-vinda. Então a gente tem o que agradecer, né? Acho que todos nós que estamos aqui, nós tivemos um teto, tivemos comida, tivemos trabalho, né? Então, uau, né? Uau, muito obrigada, gratidão, 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 né? Se adoecemos, mas sobrevivemos, muitos não tiveram essa sorte, né? Ou estavam na sua trajetória.
Então isso também é um motivo para agradecer, né? Se você conseguiu fechar um ano com poucas ou sem nenhuma dívida, também é, nossa, uau, você faz parte de 0,1% da humanidade, né? Então isso também é um motivo para agradecer. Então a gente tem sempre o que agradecer. A gente tem um hábito ruim, e eu me enquadro aí tranquilamente, né? De focar no copo vazio, no vazio do copo e não no meio cheio, né? Existe o copo cheio, o copo meio cheio e no vazio. A gente às vezes tem um dedinho de água, mas aquele dedinho de água, é conquista, né? Então a gente acaba não enxergando isso. Então a gente tem que agradecer cada qual de acordo com o que acredita, né? A Deus, essa força que nos alimenta, que nos orienta, que nos sustenta, aos anjos, todos eles, toda a categoria angélica em suas várias dimensões, tipos, aos orixás, aqueles que têm fé nos orixás, né? Aos guardiões, todas as forças de luz do universo, todas as forças orientadoras do universo. Devemos agradecer muito aos nossos amigos, e eu tenho alguns aqui presentes, né, que eu tenho muita gratidão, muito afeto por tudo que representa na minha vida, por tudo que, pela caminhada que a gente está trilhando juntos, né? A gente deve agradecer também aqueles que nos consideram inimigos. Eu digo que eu não tenho inimigo. Se alguém me considera inimigo, é problema deles. Mas ainda assim, eles têm algo a nos ensinar. Alguma coisa em nós despertou neles algo que não foi bom, né? Ou a gente agiu de alguma forma. Então a gente tem que agradecer a eles também. E pedir que essa inimizade, que essa mágoa, que esse rancor, que muitas vezes essas pragas, né, sejam encaminhadas para a luz e na luz fique. A gente não tem que desejar vingança, a gente não tem que desejar mal ao outro. A gente tem que desejar que aquela pessoa transmute, né? Eu gosto muito do Ho'oponopono, então eu sinto muito se eu te magoei, se eu te feri. Mesmo sem perceber, me perdoe por tudo que representa essa dor que eu causo em você, seja de agora, seja de outras épocas, né? Eu te amo, porque você está aqui para mim, para me ensinar, para aprender junto comigo. E eu sou grata por tudo, né, que está aqui. Então, aí você diz assim, Jô, você consegue ser essa pessoa o tempo inteiro? Claro que não, eu sou humana, né? Mas eu me esforço para ser essa pessoa. Feliz Ano Novo, Alice. Feliz Ano Novo. Alguém subiu aqui, esse negócio passa rápido. Alice. Buffon Lopes, que eu não sei o nome. Ai, sejam todos muito bem-vindos, né? Então a gente precisa fazer um exercício, não é esforço, né? A Andréa ensina pra gente assim, o esforço não é divino, mas a gente precisa fazer um exercício de gratidão, de perdão para nós e também para os outros, diariamente. E o ano de 2022 nos convida a isso, né? Então, agradeço a todas as experiências, a tudo que eu vivi no ano de 21, porque ele está me dando coragem, sustentação para viver o ano de 2022. Então, esse ano de 2022 vai exigir de nós um autoconhecimento ou um desejo de se conhecer, de se ouvir. É esse o chamado que ele nos faz, né? E aí eu vou começar falando da numerologia. Eu disse para vocês que eu ia falar da numerologia, do tarô,
dos orixás, das cores, né? Dos cristais. E aí eu vou começar pela numerologia. A numerologia, ela utiliza, para falar dos anos, do tempo, a metáfora da agricultura. A numerologia é uma ciência, sim, antiga, né? Uma ciência que estuda os números, que começou a ter uma briga boa aí entre Pitágoras e os cabalistas para descobrir quem foi que veio primeiro. Eu não entro nessa seara, eu aproveito o ensinamento dos dois, respeito ambos. E naquela época, o homem ele tinha dois conhecimentos básicos, que eram os ciclos da lua e os ciclos, e que também se revertiam nos ciclos da agricultura. Então a numerologia cabalística, ela faz uso dessa metáfora da agricultura para definir o nosso tempo, os nossos anos, né? O ano de cada um de nós. A numerologia entende que existe um ano universal, que é o ano de 2022, que todos nós vamos viver nele, e existe um ano pessoal, que esse ano pessoal depende de cálculo, para você saber em que ano você está de sua vida, qual é o ciclo que você está. Então, o primeiro ciclo é o ciclo do plantio. Então, é um ano, se você estiver no ano 1, você precisa plantar as sementes. Tá? Cuidar, pense numa florzinha aí, numa árvore, em alguma coisa que você vai plantar. No segundo momento, essas sementes, no segundo ano, essas sementes criam raízes. Então, elas já começam a se fortificar. No terceiro ano, começa a surgir os primeiros brotos. Aquele brotinho, quando a gente trabalha com aquele, lembrei agora da minha vida de professora, né, do brotinho do pé de feijão. Quando surge, só que a numerologia trabalha com ano, né? Então, quando surge aquele primeiro brotinho, aquele projeto de folha, né? Então, é o terceiro ano. No quarto ano, você precisa capinar e cavar para que a árvore se expanda, né? E aí, no quinto ano, formam-se os botões. O quinto ano foi o ano de 2021. No ano de 2021, de acordo com a agricultura, começaram a se formar os botões. O ano de 2026 é o ano da floração. Então, observa que um ano vai sendo resultado do outro, né? Se você formou bons botões na sua árvore, na sua vida, você vai ter uma boa floração, né? O ano 7 é o primeiro fruto, começa a dar os primeiros frutos. No ano 8 é a época da colheita. Então você colhe aquilo que você plantou no primeiro ano, você colhe no ano 8. Por isso que todo mundo quer ser 8, né? Porque é o ano da colheita. Mas se você plantou vento, você vai colher tempestade, né? Se você plantou laranja, você vai colher laranja. E o ano 9 é o ano que você já colheu os frutos. Agora é hora de você limpar a terra e preparar para um novo ciclo, para um novo plantio. Então, a numerologia, ela, de acordo com o ano que nós nascemos, ela nos diz em que ano nós estamos. Então, para isso, a gente teria que fazer um trabalho individual. Isso aí a gente faz um mapa numerológico, faz as ferramentas de poder, para cada um saber o seu ano, o ano em que está. A gente vai falar do ano 6. O ano 6, o ano de 2022, ele é um ano da floração, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que é que a gente precisa, de certo modo, fazer, né? Eu tenho que cuidar das minhas flores. Para quê? Para que ela, no ano seguinte, me dê fruto, comece a florescer, né? Comece a dar os frutos, né? Dar os primeiros frutos, e para que quando chegar a época da minha colheita, eu tenha uma boa colheita, uma boa safra. Então, esse é um ano importantíssimo na vida de todos nós. É um ano que a gente precisa cuidar da nossa florada, né? Como é que eu faço isso? Né? A gente vai pensar algumas coisas aqui.
De novo, não quero ser chata e não é para vender mapa e nem para vender ferramentas de poder, mas assim, óbvio que que eu quero que vocês tenham acesso a esse conhecimento e é um produto que eu trabalho, né? Mas de verdade, assim, se eu tô no meu ano de limpar o solo, se eu tô no meu ano 9 e o ano que eu estou é um ano de florada, eu preciso fazer um ajuste aí, eu preciso saber como é que eu vou lidar com esse ano. Então, vamos ouvir tudo sobre 2022, mas vamos entender que esse é o ano universal. O meu ano pessoal, ele vai estar em consonância com esse ano universal, sim, mas necessariamente nem tudo que eu disser aqui em relação à numerologia 100% será para você, tá? Simone, Janaína, Tony, sejam todos bem-vindos. Se eu pulei alguém aí, me desculpe. Bom, então o ano 6, vamos começar a falar de 22, né? Na numerologia a gente soma 2022, que fica o ano 6. Mas a gente tem um número 22. Estamos no ano 22. O número 22, ele, na espiritualidade, ele indica o caminho por onde nós vamos receber as luzes sagradas do mundo espiritual. O número 22 é o número mestre. O número mestre é aquele número que se repete. Então, 11, 22, 33, 44, 55, 66 e por aí vai, são números mestres. E esses anos, esses números, eles têm uma energia diferente, porque eles têm uma energia de duplicar. Então, ano 22, ele duplica o 11, e o número 22, se eu somar somente 22, é o 4. Ele tem uma característica como 4, mas eu vou analisar este ano como 6, porque é 2 mais 0 mais 2 mais 2, tá? Então, o ano 22, ele traz essa energia de empreender, né? É o ano do trabalho, é o ano da construção. Mas é um ano também otimista. Muita gente assistiu umas previsões desse ano, o povo fez um alarde com esse ano de 2022, que pelo amor de Deus, é um ano de otimismo, é um ano de poder. Agora você vai alcançar tudo isso se você não ficar deitado em berço esplêndido, esperando acontecer. Este ano você vai precisar de verdade fazer a sua parte. Todos os anos a gente precisa. Mas esse ano muita coisa boa está sendo prevista. Mas essas coisas boas só acontecerão se você fizer a sua parte, né? Então é um ano de construção. É um ano em que nós vamos ver muitas ideias saírem do papel e serem colocadas em prática. Esse é o ano daquele projeto que você tem lá guardadinho há vários anos e que se você disser, eu quero colocar isso em prática, o universo vai conspirar para que você coloque em prática. Então, reflitam aí sobre os projetos que vocês têm, né? Porque é um ano de botar para fora. É um ano de fazer acontecer. É um ano do querer poder. Então, se eu quero, eu posso, né? Claro que isso estando de acordo com as boas energias. O inverso acontece, mas a gente sempre pensa em algo porque é um ano também que você vai precisar ter projetos que envolvam a coletividade. Então, os projetos de ajuda, os projetos de ressignificação, de conhecimento, os projetos que envolvem uma comunidade, os projetos que envolvem o outro. Você como capitão do navio, mas você pegando esse navio e levando muita gente para um lugar bom. Esse é o papel, né? Então esse é o ano que esses projetos serão bem-vindos. Vamos trabalhar, Vânia, com certeza. Sheila, seja bem-vinda. Anitta, seja bem-vinda. Espero não estar esquecendo ninguém. Então, um ano, o 22 é o construtor de ideais, de projetos para a humanidade, né? E são projetos que mudarão não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas que estiverem envolvidas nesse projeto, né? Então,
quando você age para ajudar o outro, isso vai ser muito forte esse ano. Quando você age para ajudar o outro, você vai estar ajudando a si mesmo. Então, a energia do ano 22 é essa, né? É a energia do construir, do fazer para si e para os outros, né? Bom, e aí a gente chega no ano 6, que é a soma do 2 mais 2 mais 2. O 6 é o número da conciliação. Vocês vão observar que tem algumas coisas que tudo está ligado. A gente vai conseguir fazer as correlações do 22 com o 6, do 6 com os orixás, do 6 com as cores, do 6 com o cristal. Tudo está ligado, de verdade, né? Então, o ano 5, o ano de 2021, foi um ano em que os brotos foram formados, tá? E 6 é o ano de florir, então é o ano das flores. Essas flores darão os frutos no ano que vem, então vamos cuidar dessas flores com muito cuidado, com muito carinho, né? É um ano que pede responsabilidade, foco, você precisa focar. Quem tem dificuldade de focar, esse ano vai precisar redobrar as forças para focar, né? E é um ano também no qual as questões familiares estarão muito afloradas, muito afloradas. Vânia, o tolo está em tudo mesmo. Cada dia eu tenho mais certeza disso. Então é um ano em que você não vai fazer para o outro, o primeiro outro é a sua família, tá? Então, atenção, mocinhas solteiras, presente. Esse ano é um ano que vai ter muito casamento, vai ter muita união, porque as pessoas vão ter necessidade, não é necessidade de precisar não, mas vai ter desejo de estar perto de alguém, formar laços mais profundos, né? É um ano que chama a gente para ter um companheiro, uma companheira, ter uma família, né? O 5 é meio aventureiro, é meio porra louca, né? E o 6 não, o 6 é família. Aí eu brinco assim, eu digo assim, 5 é Santo Antônio, 6 é São José, que é um rapaz de família. Então, o 6, ele também vai trazer, vai aflorar muito a arte, o nosso espírito artístico, né? Ah, João, não sei nem desenhar, não sei nem riscar, não sei nem pintar, não sei nada. Esqueça isso, tá tudo dentro, né? E é um ano que vai aflorar esse belo, esse desejo de ver o belo, né? Então, e o sucesso e a felicidade desse ano vão resultar numa dedicação, em primeiro lugar, à família e à comunidade. Ah, é um ano perfeito, né, Jô? Não, nada é perfeito, né, gente? Acho que perfeito só mesmo Deus. Então, qual é a armadilha que esse ano traz pra gente, né? O excesso de idealismo. Ou seja, você, né, criar um ideal e achar que aquele ideal é o certo, é tudo ok, que não vai, né, que não existe nada diferente do seu ponto de vista. Esse é um ano de abertura. Então, outra coisa também é que, sendo um ano que você precisa se dedicar à sua família, evite discussões, evite brigas, né? E evite esperar muito do outro. Não crie expectativas em relação ao que o outro vai te dar. Aceita, recebe o que ele te dá. Com o tempo, isso vai se transformando, isso vai mudando. Então vai ser um ano que a gente precisa, de verdade, de respirar e de viver plenamente o amor incondicional que a gente tanto fala, mas que a gente tão pouco pratica, principalmente com a nossa família. A família é o espaço. A espiritualidade não nos coloca nessa família à toa. Nós viemos transmutar
muitas coisas que nós vivemos e que nós não conseguimos resolver. Então, é um ano que vai precisar de paciência, de resiliência, de se colocar no lugar do outro, de fé. Aí as coisas vão dar certo. Aí você vai me dizer assim, mas se eu fizer isso todo ano dá certo. Verdade. Mas esse ano vai ser solicitado que você faça ainda mais do que você vem fazendo, tá? As palavras-chave desse ano são harmonia, equilíbrio, verdade e justiça. Esse é o mantra. Harmonia, equilíbrio, verdade e justiça em todas as questões da vida. O que a gente vai ter a nosso favor neste ano? Um espírito conciliador, generosidade, estabilidade, né? Se eu faço dessa forma, preocupação com a família, com a comunidade que eu estou inserida. É um ano em que eu tenho necessidade de estar próximo do outro, né? Por isso que é um ano que muitos casamentos com certeza acontecerão, porque as pessoas têm necessidade, não é dependência, tá? A gente tem que ter muito cuidado com eu preciso de você. Não, eu quero estar com você. A necessidade é nesse sentido. É o companheirismo, é o estar perto, é o estar próximo. Mas qual é o cuidado que a gente precisa tomar? Qual é a armadilha, né? Eu falei agora há pouco, acomodação. Tudo vai vir do céu? Não. Você tem que fazer a sua parte. Aquele espírito de Marte, de sofrimento, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Terrível isso, a gente tem que evitar. Nós todos passamos por isso. A gente pode ter 1 minuto de coitadinha e de coitadinho. Mas passou esse 1 minuto, sai fora, sai dessa energia. E também o lado negativo desse ano é que a gente praticar o inverso, né? Ao invés de acolher, a gente cobrar excessivamente do outro aquilo que eu acho que é o certo, né? Então o ano 6, ele trabalha muito com o equilíbrio, qual é a missão desse ano? Aprender e aceitar as coisas como elas são. Então é aprender a se aceitar e aceitar o outro da forma que ele é. E cuidar das suas relações familiares, da sua relação amorosa, das suas relações no trabalho, das suas relações com o porteiro do seu prédio, da sua relação com o gari da rua. As relações, elas existem, todas elas. Então, esse é um ano de cuidar dessas relações, tá? E buscar se equilibrar, né? Buscar se equilibrar. Bom, junto com este ano, vem a cor, que é a cor do ano, que é baseada também na numerologia, que é a cor índigo, é o azul índigo, né? Esta é a cor do ano de 2022. E olha só como tá bem casadinha com o ano, né? É a cor da sabedoria, do poder da intuição e do inconsciente. É o ano da calma, da tranquilidade, da conciliação, da valorização do lar, da necessidade de reconhecimento e do autorreconhecimento. Então esse é um ano para você trabalhar o seu valor, a sua autoestima, porque é um ano que pede isso. E o índigo vai te ajudar a você conquistar tudo isso, né? O índigo, ele promove a mais profunda visão e sentimento da verdadeira realidade da vida. Ele eleva a consciência, a compreensão, o entendimento. E os sentidos, eles vão estar muito apurados. Vocês também, Vânia Aparecida. Feliz ano novo para todo mundo que está aqui, né? Então, assim, os sentidos estarão muito apurados, não somente no plano físico, mas no plano mental, espiritual, emocional, em todos os planos. O índigo
é uma cor necessária a todos nós, né? Pois ele cria uma sensação de calma, ele acaba com a pressa, com a agitação interior, com a agitação da vida. Então, quando você tiver uma fase assim, muito agitada, muito difícil, achando que o dia não é suficiente, que o tempo não é suficiente, que a gente vive assim o tempo inteiro, né? Se conecta com essa cor. Ah, Jo, eu não tenho nenhum cristal dessa cor. Ah, Jo, eu não tenho nenhuma roupa dessa cor. Fecha os olhos. Fecha os olhos e imagina. Imagina uma luz índigo. Ah, eu tenho dificuldade de imaginar. Sabe como é que eu faço? Às vezes eu pego, boto lá na internet, azul índigo. Aí boto lá. Aí vejo o azul índigo, fico olhando para ele uns 3 minutos, 2 minutos. E aí depois eu fecho meus olhos e eu imagino aquela cor tomando conta de mim, me banhando, me limpando, me abraçando, se apoderando de mim. Isso por si só vai te dar uma calma, vai te ajudar, né, a fazer isso. Ele permite que você se expresse plenamente. Ele tem também o poder, ele te ajuda a compreender o poder de uma forma prática. Ele faz o intercâmbio entre os conhecimentos do céu e da terra, né? A cor. O azul índigo está ligado ao chakra frontal, aqui, ó, o nosso terceiro olho, né? O nome dele em sânscrito é Ajna. Sabe o que significa Ajna? Significa centro de comando. Então é daqui, ó, que vai sair todos os comandos que você vai dar para o seu corpo, para a sua mente, e que serão reconhecidos e dirigidos por sua alma. Então, esse é um ano que com esta cor é um convite para a gente usar, fazer muita meditação, ficar atento aos sinais, usar o nosso poder de intuição. Se tua intuição está dizendo não vá, mas o que fulano vai dizer, o que vai acontecer? Não vá. Esse é um ano que você precisa fazer uso da sua intuição. Para um minuto, respira, mentaliza alguma coisa boa, mentaliza essa cor, e aí deixa seu coração, deixa sua alma fluir e te dizer qual é o caminho. Pede ajuda para os anjos, pede ajuda para os orixás, pede ajuda para os guardiões, pede ajuda, eu não sei o nome de ninguém, pede ajuda ao universo, pede ajuda a Deus, pede ajuda à sua planta. Todos eles, se você permitir, têm liberdade para te ajudar. Mas você precisa permitir, porque é um ano, vou falar lá no tarô, né? É um ano de escolhas. E você vai precisar ter sobriedade, ter harmonia interior para tomar as decisões que você precisa. Então, essa cor, observa que eu já misturei o ano com a cor e eles estão, ó, coladinhos, casadinhos, perceberam? Então, é um ano que você vai precisar cuidar muito dos seus olhos, muito do seu nariz, muito dos seus ouvidos, muito dos seus sentidos, da sua pele, porque a pele é um órgão do sentido também, né? É o tato. Então você vai precisar cuidar muito dos seus sentidos, porque eles precisam estar limpos, livres, para te dar as mensagens que você precisa receber. O índigo ajuda a despertar a consciência plena e permite uma compreensão maior das situações da vida. E esse ano você vai precisar de tudo isso, você vai precisar fazer uso de tudo isso. Então como é que eu faço uso disso? Usa uma roupa índigo,
Pega uma garrafa solariza a água com uma garrafa índigo. Ah, eu não tenho nenhuma garrafa, compra um papel celofane, não tô com dinheiro, tô com minha grana tá curta, compra um papel celofane, custa R$1,20, né? Cobre a garrafa e bota ela para tomar sol, não pode ser plástico, tem que ser uma garrafa. Ou compra uma garrafa índigo, uma garrafa deve estar custando R$10, R$15, a depender de onde você for. Ou então usa a mentalização, né? Coloca lá a cor índigo, uma água cristalina com cristais índigo. Ou seja, a gente tem recursos, a natureza dá muitos recursos pra gente fazer uso dessa cor e pra gente se apropriar dessa energia a nosso favor, né? E aí vem o tarô. O tarô, ele segue o número do ano, então o tarô traz o arcano 6, né? É a carta dos enamorados. Mas ou é por isso que vai ter muito casamento, porque quando a gente pensa em enamorados, a gente pensa logo nas relações, né? E tem que pensar mesmo, né? Mas esse arcano, boa noite, Rosângela. Esse arcano, ele representa a dualidade e a luta entre a consciência e as paixões. Olha só, o negócio começou a ficar complicado, tava bom, né? Tava fácil. É um convite para a gente unir aspectos opostos em nossa vida, né? Que se encontram dentro de nós, não está nada fora não, né? Então, esse arcano, ele traz a necessidade de você fazer escolhas durante o ano todo. Então, você vai ser colocado diante de várias escolhas. É por isso que eu te falei, cuida desse terceiro olho, cuida dos seus sentidos, porque ele precisa estar atento para as decisões que você vai precisar tomar, né? E aí eu quero fazer uma análise de vocês dessa carta. Eu acho muito interessante. Eu vou deixar ela, vou sumir minha imagem um pouquinho aqui, vou deixar aqui bem pertinho para aqueles que não conhecem muito observar, tá? Deixa eu ver se aqui tá ok aqui, né? Então, se você observar, essa carta, ela tá iluminada pelo sol. O sol vai derramar sua luz sobre toda a cena, né? Então, observa que a gente vai viver aí um momento de clareza, de revelação. E o sol representa o quê? Vitalidade, né? Luz. Essa cena, ela traz para a gente refletir que ela lembra o Jardim do Éden, aquilo que a gente conhece como paraíso, né? Então, você vê aí, em primeiro plano, o homem, aqui, né? Primeiro plano, o homem, tem uma mulher aqui, ó. Então, eles são jovens, estão nus, e se a gente está falando de Éden, de paraíso, a gente pensa logo em Adão e Eva, né? Então, com duas almas, eles se conectam, eles se dispõem à direita e à esquerda, formando um portal, né? Observa que tem um campo magnético aqui entre eles e as diferenças vão se dissolvendo e se harmonizando. O homem está à frente da árvore da vida, com os galhos, os 12 galhos que se referem aos 12 signos do zodíaco, e esses 12 galhos estão em chamas, essas luzes, esse negocinho vermelhinho aqui, tá vendo? Se a gente fosse fazer uma análise da cromo desse, seria uma outra análise. E essa chama, né, fazendo referência ao que? A chama da vida, a paixão, a motivação para caminhar. Então, observa como ele olha para essa mulher de uma forma fascinada, né?
Na outra margem, do outro lado, está a mulher, aquela, né? A mulher está na frente da árvore do conhecimento, que a gente aprendeu lá nas nossas tradições católicas, que representavam o bem e o mal, né? E observa que tem a serpente que está nela enroscada e mostra que essa árvore do conhecimento é uma tentação, né? A mulher, ela dá as costas à serpente e ela está olhando para o anjo. Ó, tem um anjo, observa que ela está levantando os olhos para o anjo. Esse anjo, ele simboliza o plano espiritual. O nome do anjo do ar, que é Rafael, né? O arcanjo Rafael, que a gente sabe, é o Deus da cura. Então ele abençoa essa união. E assim na terra como no céu, né? Tem uma montanha, observa, tem todos esses elementos. Por que eu estou fazendo tudo isso, Jô, né? Por que eu estou fazendo esse detalhamento desta carta? Porque, na verdade, isso aqui é uma simbologia, né? Isso aqui são arquétipos de elementos opostos, o masculino, o feminino, o bem e o mal, o conhecimento e a vida, né? Embora conhecimento e vida a gente acha que eles se complementem. Então, é isso que esse arcano traz para a gente. Que a gente vai precisar lidar com as oposições que a vida apresentar para a gente. Lidar com as decisões que a gente precisa resolver ao longo do tempo. Mas para isso, a gente vai fazer uso do nosso livre-arbítrio. Ninguém vai dizer para você o que deve fazer, ou pelo menos não deverá dizer o que você deve fazer. A decisão é exclusivamente sua, usando a sua intuição, usando o seu livre-arbítrio e autorizando. Lembra que eu falei agora há pouco para você pedir ajuda para os anjos, para o céu, para o universo, para as plantas, para os anjos? Se você não autorizar que eles te mostrem o caminho, eles não vão seguir. Então esse ano é bem isso. Você vai ser colocado diante de várias decisões que precisarão ser tomadas. É um ano que aqueles que se colocaram confortavelmente, eu não acho que seja confortavelmente não, porque ficar sobre um muro, né, é desconfortável. Mas mais desconfortável é a não decisão. E 2022 isso não tem condição de acontecer, não dá mais para empurrar com a barriga. Você vai ter que decidir. Então você vai ter proteção espiritual, os anjos estão aqui, você vai ter uma proteção maior do sol, da luz, que representa, né, a força do universo. Você vai estar, mas você vai precisar tomar decisões. Então 2022 é um ano vibrante, é um ano que as coisas vão acontecer com rapidez. Então, diálogo, lembra das relações? Conexão entre as pessoas, encontros com os semelhantes, mas também com os diferentes. E vai trazer um sentimento de você reintegrar, de você se unir. É por isso que vai ter uma necessidade tão grande de projetos que unam as pessoas, que conciliem as pessoas, que façam com que tudo isso aconteça da forma mais harmoniosa possível. A astrologia, eu não sou astróloga, mas assim, eu li um pouquinho, eu sou curiosa, né? A astrologia diz que é um ano regido por Mercúrio. Mercúrio favorece a comunicação, por isso que tanta gente falou de comunicação do ano de 2022, por causa de Mercúrio. Mas Mercúrio, ele traz ligações afetivas, ele estimula o afeto. Não apenas as ligações, os afetos românticos, mas os afetos de todas as relações, né? É aquele desejo que a gente vai sentir de encontrar sua tribo, de estar entre os iguais, de estar entre aqueles que pensam parecido com você, ou de acolher os que pensam diferentes, mas que estão abertos a esse novo modo de pensar. Então, o arcano, os enamorados, nos convida a isso, né? Então é um ano que, com a simbologia do arcanjo Rafael, a gente vai ter um ano de cura.
E aí eu fui para o tarô dos cristais, né? Quem é o arcano 6? Quem é o número 6? Quem é o guardião 6 no tarô dos cristais? Cura universal. Então é um ano que nós nos curamos através do outro. Tá vendo como o todo está em tudo? Né? Nós nos curamos através do outro. O que a numerologia disse lá pra gente? Se una, busque, né? Faça projetos que você consiga abarcar o maior número de pessoas. Então, o Cura Universal nos convida a curar os nossos males, os nossos desequilíbrios, os desequilíbrios da humanidade, os desequilíbrios do nosso planeta, né? Inclui todos os seres vivos do planeta. Então, esse é um ano de cura, é um ano de muita cura. Então é um ano que a gente precisa estar disponível para receber essa cura. Que não adianta a energia do universo estar disponibilizando cura para a gente e eu não aceitar me curar. Né? De uma forma metafórica, mas assim, tem um livro que diz assim, tem a doença como um caminho, tem vários livros assim, mas ele diz assim, o que eu ganho com essa doença? Até na doença tem ganho, né? Tem gente que adoece, claro que isso de uma forma inconsciente, para poder ter atenção, para poder ser cuidado. Ela cuida tanto que ela se resigna a adoecer para poder receber cuidado do outro. Então, se eu me acomodei neste papel de doente para receber a misericórdia, para receber afeto, para receber sei lá o que do outro, vai ser um ano mais difícil. Vai ser um ano mais difícil, tá? Porque a energia da cura está disponível para todos nós, está disponível para o planeta. Mas eu preciso aceitar ser curado. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, tá? Então, observa como tá tudo casadinho, né? Tudo muito casadinho. Eu vou ler uma canalização que Andréia Nunes recebeu há um tempo e que eu tive a honra de organizar o texto, né? Do Cura Universal. Alice, Nayá, algumas pessoas que estão aqui, Vânia, conhecem essa canalização. Mas vamos lá. É o guardião trazendo uma mensagem para nós e eu acho que neste ano essa mensagem é muito importante que a gente tenha acesso a ela. Tudo o que tinha para dizer foi dito. O que você precisa agora é viver o que foi falado. Experimentar consciência de tudo aquilo que a gente vê de errado no outro, na verdade, está errado em nós. Eu sei que mesmo que isso possa ser um remédio amargo, ele vai te curar. Ele vai te curar das suas dores físicas, das dores emocionais, das suas dores, das suas incompreensões, e você conseguirá sair desse círculo vicioso. A partir da tomada de consciência, tudo desaparece, tudo se transmuta. Me chamem. O que eu mais quero é que tudo no universo fique em essência, aquilo que é. Só assim nós teremos a paz tão sonhada no coração de todos. Não só do seu coração, de todos, mas para que o todo se organize. É muito importante que o seu coração neutralize, que as suas emoções se neutralizem a partir da tomada de consciência. É muito suave a cura, a paz. É fácil perceber quando você está saindo da paz. Nesse momento você está adoecendo. Me chama. Eu não vou permitir que você adoeça mais. Eu não vou permitir que nada te faça mal. Então, essa é a mensagem do Cura Universal.
É uma honra, né, Vânia, ser afilhada dele. Então, é um ano que você precisa aceitar ser curado. Precisa aceitar de verdade esta cura, né? Então, é o convite que esse ano nos faz. O cristal do ano, esse ano é muito interessante em vários aspectos. É uma honra? Pois é. Esse cristal, esse ano ele é muito interessante em vários aspectos, né? Assim como eu falei do ano pessoal, eu vou falar aqui também do cristal, né? Existe um cristal universal, que é o cristal do ano, existe o seu cristal pessoal, que existem formas de você trabalhar esse cristal pessoal, né? Saber qual é o seu pessoal. Não é linda, né, Elaine? Eu me encanto também. Hoje eu estava pesquisando, né, para colocar, e eu me lembrei dessa canalização e eu fiquei realmente, eu disse, nossa, era a hora certa para chegar para as pessoas. Então, assim, o cristal geral do ano são 2. Aliás, esse ano nada é único, tá, gente? A gente vai ver daqui a pouco. Nada é tudo é coletivo. E é muito interessante isso. Esse ano é um ano da coletividade, inclusive nos seus protetores, né? Então, o cristal do ano são os cristais, né? A apatita, que tem a conexão, e junto com a apatita tem a água marinha. Então, esses 2 cristais, eles vão unir forças. A minha apatita é tão pequitiquita, mas eu amo ela, né? Eles vão unir forças. Opa! Eles vão unir forças para nos orientar nesse ano. Você sabe, né, como é que eu sou. Então, essas 2 pedras, a apatita, ela tem uma relação mais próxima com o ano 22, com o número, com o 6, com a cor, né? Com os elementos, embora ela não seja uma cor índigo, mas é azul. As 2 são azuis, né? E a água marinha é a regente do planeta Mercúrio, que é, astrologicamente, o planeta que vai reger o ano de 2022, né? Então, essas 2 pedras, elas estão em nossas vidas, com suas características. Qual é a característica da apatita azul? Ela tem uma propriedade inspiracional, ela nos inspira. Olha o que a gente precisa para o ano de 2022, não é de inspiração, não é de intuição, né? Estimula a criatividade, o intelecto, esclarece as confusões, facilitando o acesso às informações que podem ser usadas para o bem da pessoa e para o bem da coletividade. Lembra que eu disse que esse ano é coletivo, né? Expande o conhecimento e a verdade, minora o sofrimento, a apatia, a raiva, a irritabilidade, a exaustão emocional. Então, essa é uma pedra que vai nos inspirar, que vai trazer para a gente criatividade, vontade de fazer. A gente precisa tirar os projetos da gaveta, né? Ó, ela aqui. E aí vem a água marinha, né? A água marinha, ela é a pedra da coragem. Então, a gente não podia ter só inspiração, a gente precisa de coragem para tirar tudo isso da gaveta, para se lançar nesse ano, né? Então, ela também reduz o estresse, tranquiliza a mente, eleva a espiritualidade, né? Ela traz uma boa disposição para o espírito e é considerada a pedra da clareza. Então, eu preciso ter inspiração e preciso ter coragem e clareza do que eu quero para lidar com tudo que virá nesse ano. Então, essas 2 pedras, elas não poderiam estar ou uma ou outra. Elas precisam estar juntas para dar tudo que a gente precisa, né? Então, essa é a pedra. E aí, gente, vem os orixás. Os orixás. Bom, eu gostaria de deixar claro
que essas previsões dos orixás não são minhas, tá? Eu não tenho permissão ou eu não tenho competência espiritual para identificar quem é o orixá do ano. Então, o que eu fiz? Eu saí acessando, né, os babalorixás, lendo, pesquisando, e aí eu fui buscando a similaridade. O que era comum, né? O que todo mundo dizia. E aí eu saí catando e eu encontrei um desses que eu pesquisei, que é do site Equilíbrio, que eu gosto demais, é um site muito respeitável, que se chama Newton Cruz, e também outros babalorixás que trouxeram essas informações. E aí, qual não foi a surpresa? O ano de 2022, eu desde o início estou falando que ele é um ano coletivo, né? E os orixás não podiam um só reger, nem dois. São 5. 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. São 5 orixás. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda, Luísa. Então, observa como é que é isso. 3 orixás vão reger o ano inteiro, todos os dias, todos os 365 dias do ano. 2 irão atuar em momentos diferentes, um no início e um mais para o final do ano. Porque esse é um ano de cura, é um ano de busca de equilíbrio, é um ano de reorganização. Então precisa das características de vários orixás, né? Então fica assim. O ano começa sendo regido por Exu. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E aí ele até março, abril, mais ou menos. Oxumaré e os Ibejes, que são considerados 2, por isso que são 5, durante todo o ano. Então a gente vai ter energia de Oxumaré e dos Ibejes, vou falar também sobre todos eles. E Iemanjá fecha o ano. Por que isso, né? Por que isso? Bom, eu quero dizer que eu já fiz live sobre cada um desses orixás, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tanto está aqui no Instagram, como está lá no meu canal do YouTube. Talvez fosse interessante aqueles que quiserem, naturalmente, revisitar essas lives, e ao longo do ano eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre eles, de uma outra forma, de um outro momento, até porque eu estou com saudade de falar dos orixás. Estou com muita saudade. Então, mas está lá, está disponível para vocês, quem já quiser ouvir alguma coisa, né? Por que Exu abre o ano? Porque ele é o grande mensageiro entre as divindades e os seres humanos. Exu representa o caminho. Então, o que aconteceu no ano de 2021? A gente teve um ano de incerteza, a gente teve um ano de dúvidas, né? A gente teve um ano de dor, de luto. Foi um ano que a gente esperava que fosse melhor, a gente achou que 2020 era o ano, e 2021 chegou e disse, nananina não, foi pior, né? Em termos de tudo que a gente está vivendo. Então, Exu vem, Exu é o que abre as portas, é o que abre, é o que primeiro é o um, né? É o orixá um. Estou falando de Exu enquanto orixá, né? Então ele abre as portas. Eu não me, Rosângela, eu não me intitulo umbandista. Eu estudo, eu me considero hoje uma espiritualista, que eu respeito todas as religiões, e eu tenho tive uma vivência na Umbanda, tive uma vivência no Candomblé, mas hoje eu sou apenas uma estudiosa desse tema, tá? Eu sou uma estudiosa do tema. Eu me encontro mais, eu consigo me intitular melhor como espiritualista do que efetivamente como essa ou aquela religião. Porque eu vivi várias experiências em várias religiões. E de verdade eu encontrei, como tudo na vida, coisas boas e coisas ruins, mas eu não me encontrei em nenhuma delas.
No momento que eu entendi que eu não precisava me filiar a uma religião e que eu podia levar os ensinamentos do que de bom tem em cada uma delas, eu senti paz na minha alma, sabe? Tenho um maior respeito pelo Umbanda, um maior respeito. Obtive muitas curas através de pretos velhos, através de caboclos na Umbanda. Se você assistir minhas lives, eu falei sobre as 7 linhas da Umbanda, eu falei sobre os orixás, eu falei sobre orixás específicos da Umbanda, eu falei sobre os caboclos, sobre os pretos velhos, sobre os exus, de todos eles. Eu tenho o maior respeito e a maior gratidão a todos esses seres que até hoje, minha vida, eu recorro a eles. Sempre que eu preciso, eu recorro a eles. Sem nenhum pudor, sem nenhuma dificuldade. Tá? Então, o Exu chega para organizar, para abrir os caminhos, né? A gente está vendo aí a baderna que está esse ano, que acabou, que estava, né? Que está e que o ano começou hoje, mas que está tudo aí, os resultados estão aí, né? Então, no aspecto político, econômico, principalmente no aspecto da saúde mundial, né? Então, quando a gente entra em 2022 com tanta dúvida, com tanto medo, com tanta dificuldade, a gente achou que a pandemia tinha acabado e a gente está vendo aí agora que a situação só piora, né? Então, a gente precisa também... Desculpa. Eu tenho quase 15 dias com essa gripe abençoada aí. Mas eu disse que hoje eu ia fazer live. Então, assim, Exu não é o diabo, tá? É importante que a gente entenda isso. É importantíssimo. Por quê? Porque isso foi uma crença que nos fizeram ter, de acordo com a Igreja Católica, até porque não interessava para o poder católico ser colocado em risco os seus fiéis, o modo de pensar dos seus fiéis, tá? Isso eu explico legal lá na live, quando eu faço uma live só sobre Exu. Então tá bem explicadinho isso lá, inclusive com autores, com textos científicos, falando sobre tudo isso, tá? Então é importante que a gente pense sobre isso. Exu é um orixá que se conecta ao mundo terreno e às características humanas. Talvez o Exu seja o orixá que esteja mais próximo do ser humano, porque ele trabalha também um lado esquerdo, tanto age na luz quanto age na sombra, é o livre-arbítrio. Se você pedir a ele para fazer algo bom, ele vai fazer algo bom. Se você pedir a ele para fazer algo ruim, ele vai fazer algo ruim. É um serviço que ele presta, ele não é responsável por ele. Então, a responsabilidade é de quem faz e não de quem executa, tá? Então é importante que a gente tenha essa compreensão. Ele é o único orixá que entende muito proximamente os sentimentos humanos e tem total sintonia com os nossos objetivos. Então, se a pessoa tem uma má índole, tem má fé, é esse o caminho que ele vai seguir. Se a pessoa tem boa índole, boa fé, se ela quer trabalhar na luz, ele também vai trabalhar na luz. Então vai depender de quem for. Nesse momento aqui, qual é o papel dele na abertura desse ano? Abrir caminhos. Fazer com que esses caminhos se organizem. Fazer com que essas emoções, com que essas dificuldades sejam reorganizadas. Por isso que ele vai estar somente no início do ano. Ele vai ali, a gente vai ver que esse ano vai ser um ano, começa com faxina, né? Começa com faxina para poder, limpar os caminhos, tirar tudo que está no caminho. Observa o que está acontecendo no mundo. E aí depois, né? Junto, a gente tem o Oxumaré. O Oxumaré está governando de hoje até o dia 31 de dezembro de 2022. Então ele está em consonância com o Exu.
E Oxumaré é uma das principais energias que vai reger esse ano de 22, né? Exu é o mensageiro, Oxumaré caminha entre o céu e a terra. Então ele faz essa ligação, né? Entre o céu e a terra. Tem a lenda... Engraçado que foi um orixá. Aliás, tem 2 orixás que nessa minha trajetória de lives, né? Que eu me apaixonei. Um deles, Rosângela, é específico da Umbanda, que é uma orixá chamada Logunã, que eu nunca tinha ouvido falar. E foi muito interessante a forma como ela chegou para mim. E um outro orixá que eu me encantei, e esse orixá começou a fazer parte da minha vida, verdadeiramente, foi Oxumaré, né? Muitos sinais, trabalhos que eu faço, de repente aparecia o cristal de Oxumaré, aconteceu alguma coisa, eu vi um arco-íris de acordo com o que estava sendo, alguma coisa que não tinha nada a ver. Então, Oxumaré acabou sendo um orixá que acabou ficando muito presente na minha vida. Então, que eu aprendi a respeitar, aprendi a amar a partir desse trabalho que eu fiz com as lives, né? Então, o Oxumaré, ele tem como uma representação, né, a cobra, e tem a representação do arco-íris, né? Muita gente se arrepiou todo na hora que eu mostrava lá as fotos das cobras na época da live. Então, essa serpente, que também tem a representação do Ouroboros, né, envolve a terra e o céu, trazendo e assegurando a renovação. Então a gente tem um ano de renovação aí. Renovação das emoções, renovação dos sentimentos. Então ele é a força dos movimentos, né? Então a influência de Oxumaré, a gente vai ter um ano propício para transformação, para transformar e para renovar. Transformar e renovar, transformar e renovar. Então nada vai ficar igual ao que era antes, né? É um ano em que a gente vai ter uma rapidez nas coisas. A gente vai ter um ano de construção, olha, a gente juntando aí, né? Então a gente vai ver muitas coisas serem feitas ao mesmo tempo, muitas coisas serem transmutadas, isso de geral, né? Aqueles projetos nossos que eu já falei que é hora da gente desengavetar, né? Então, Oxumaré leva as águas das chuvas de volta para as nuvens e ele nos ajudará, né? Ajudará a natureza a fazer esse sol brilhar em 22. Seja bem-vinda, Miriam. Então, será um ano muito positivo para transformações na esfera profissional, nas relações, né? Na medida que Oxumaré representa riqueza e fortuna e prosperidade. Porque a prosperidade a gente sabe que não é só dinheiro, né? A paz, vai ficar gravada, Miriam. A paz é prosperidade, saúde é prosperidade, amor é prosperidade, dinheiro é prosperidade, porque a gente também precisa dessa energia na nossa vida, né? E ele vai mostrar, ele vai nos ajudar nessas conquistas. Na medida que a gente está bem, né? A prosperidade é isso, né? Quando você tem prosperidade, significa que você está no caminho certo, né? Então, é um ano que vai ser favorável para ganhos também. Então, na medida que nós estamos bem, nós estamos estruturados emocionalmente, Oxumaré e os outros orixás trarão condições para que a gente se reestruture. Então, a gente vai estar bem próximo de atingir a tão sonhada prosperidade que nós tanto desejamos. Prosperidade no âmbito espiritual, porque a gente não pode esquecer que a nossa energia individual nos impulsionam, né? Então os pensamentos, é um ano do orar e vigiar seus pensamentos, né? Porque eu falei sobre o chakra cardíaco há uns 15 dias atrás e eu disse assim, que a única coisa que embota o chakra cardíaco, o poder de Deus em nós, são os nossos pensamentos negativos, são as nossas crenças limitantes, né? Então a gente tem que vigiar esses pensamentos, mudar esses pensamentos. Então essa é a nossa grande oportunidade da gente vibrar
sair dessa energia baixa de dor, de sofrimento, de falta, de carência e vibrar no belo, no bom, no próspero, na paz, na transformação. É esse o convite que o Oxumaré nos faz, né? Para que a gente vibre a mais alta energia, que a gente transmute, assim como ele, né? Ele evapora a água da chuva e leva. Então traz a chuva, cai, molha, ara a terra, volta em forma de chuva, ou seja, o ciclo, né? O ciclo se completa. Bom, em relação aos relacionamentos afetivos, porque esse é um ano, né, que nós devemos nos preocupar com os relacionamentos. Eu brinquei que é um ano dos casamentos, né? O Oxumaré, ele é o equilibrador do amor. Não sei se vocês lembram, mas tem uma lenda dele, né, em que ele encontra a sua alma gêmea. E é muito linda ela, né? Então, mas assim, o que ele diz pra gente? Reflita para você tomar a decisão, esse seu aspecto da vida, né? Reflitam, principalmente as dificuldades das relações. Esse é um ano de conciliação. Então, só saia de um relacionamento se efetivamente você tiver esgotado todas as suas energias, se esse relacionamento te fizer verdadeiramente mal, né? Mas enquanto houver uma fagulha de amor, enquanto houver uma fagulha de companheirismo, de afeto, de respeito, né? Porque a palavra respeito nos relacionamentos são muito importantes, em todos os relacionamentos. Enquanto houver tudo isso, ele vale a pena, né? Então o Oxumaré diz isso, não desista. Busque. Mas se você vê que não é seu caminho, que você não está feliz, que não tem perspectiva nenhuma disso melhorar, aí entrega para as águas, né? Bom, um orixá que vai estar junto com o Oxumaré o ano inteiro são os Ibejes, né? Ibeje a gente confunde muito com os Ereis, né? E a gente confunde muito com São Cosme e São Damião, porque eles são gêmeos e porque eles são... A gente acostumou com o sincretismo. Oi, Carlinha! Com o sincretismo com São Cosme, mas os Ibejes não são apenas São Cosme, né? A energia dos Ibejes, Ibeje é um orixá, são 2 orixás. Assim como o Oxumaré, assim como o Xangô, assim como o Oxóssi, assim como o Oxum, eles são orixás, né? Os Ereis são as crianças, a representação das crianças que servem como mensageiro dos orixás também. Eu também já falei sobre isso lá na live, né? Então, os Ibejes, a regência deles junto com o Oxumaré traz a certeza da continuidade, né? Uma vez que eles representam as crianças, então as crianças gêmeas. Então, eles juntam as suas energias, ou seja, o Oxumaré, ele faz o ciclo e os Ibejes garantem que isso vai continuar acontecendo. Então, observa como vai ser um ano de movimento. Como vai ser se a gente achou que o ano de 2021 passou rápido, eu acho que 22 vai... Isso aí é achismo meu, tá? Mas, pelo que eu vi, é um ano que vai ser ainda mais, coisas vão acontecer muito rapidamente. Então, a gente tem que estar muito atenta. Os Ibejes trarão para nós a importância do movimento, de não esperar as coisas acontecerem. É o momento de você ir atrás do que você quer, do que você busca. Então, tem um projeto, vai lá, vê o que você precisa, se joga, né? Eles vão se juntar, o Oxumaré, Exu e os Ibejes, eles vão dar caminhos para a gente alcançar o que a gente quer. Lembrando que faça a tua parte. Não é nada que vai cair do céu, né? Mas todo o universo está conspirando para que as realizações aconteçam nesse ano. Então é um ano de realização, é um ano de verdade de construção, é um ano de conciliação. Então as energias estão favoráveis para que você faça tudo isso. Agora, não dá para ficar esperando, tem que fazer, né?
Então, os Ibejes, eles representam também o equilíbrio do universo. Então, eles vão trazer a oportunidade do equilíbrio mental, do equilíbrio financeiro, do equilíbrio espiritual. Eu ainda não aprendi, Miriam. É terrível isso. Eu ainda não aprendi. A menina ensinou aquele dia, mas eu não aprendi. E nos convida a enxergar o bom, porque tudo tem dois lados, né? A gente que vai escolher. Então, Exu, você pode fazer o bem, pode fazer o mal, depende de você. A sua vida, os seus projetos, tudo isso vai depender de você, né? Então, observa, tá tudo disponível. Agora você precisa fazer a sua parte. E aí chega Iemanjá. Iemanjá, ela vai agir nesse ano de uma forma muito interessante. Iemanjá é considerada a mãe de todos os seres humanos e de todos os orixás, né? É a grande mãe. Então, Iemanjá vai agir esse ano como uma grande mãe. Ela deu tudo o que os filhos precisavam. Então, agora ela vai ficar olhando se o que ela deu está sendo bem usado, né? Peraí. Esse negócio de clicar em 3 pontinhos. Aí. Ah, beleza. Pronto, desativei. Não sei agora, desativei. Comentários desativados. Agora eu não sei como é que vai ser. Bom, então ela vai ficar acompanhando. Mãe não é assim? Mãe te ensina a fazer alguma coisa e fica olhando você fazer. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai lá e vai te dizer: oi, não é desse jeito que faz. Não é por aí que você tem que ir, né? Então, ela vai ser a grande mãe. E isso não é pouca coisa. Porque a gente vai viver um ano de redemoinho. No sentido das coisas acontecerem com muita rapidez. Iemanjá vem para dizer: epa, bora lá. Bora organizar isso aí. Bora arrumar essa casa. Bora ver se a coisa está no caminho certo, né? Então, ela vai acompanhar todo esse processo de reencontro, de transformação, de reequilíbrio. E ela vai ficar olhando pra gente. Se precisar, ela vai chegar para você e vai dizer assim: opa, chega aqui. Senta aqui no meu colo um pouquinho. Você está agindo errado. Você não está fazendo certo. Olha direito. Veja como é que você faz. Então, o papel de Iemanjá nesse ano vai ser de exercer verdadeiramente o papel de mãe educadora. Aquela mãe que deixa o filho fazer, mas que quando vê que ele não está fazendo certo, ela chama ele para si e mostra o caminho que ele tem que seguir. Mas vocês lembram que tem duas palavrinhas mágicas que eu falei no início da live, né? As palavrinhas do início da live são livre-arbítrio. Porque quem é mãe aqui sabe, né? Por mais que a gente diga para o nosso filho: olha, não vai por aí, eu já fiz essa trilha e quebrei minha cara. Ele pode dizer: mas eu quero ir, mãe. Deixa eu quebrar a minha também. Né? Quem nunca ouviu isso? Ou quem nunca disse isso? Né? Então, Iemanjá, ela está nessa energia, ela está nessa disposição. Mas depende que a gente aceite esse conselho, esse colo, essa acolhida. Todos eles estarão nesta energia. Assim, eu quero acreditar que a gente vai viver um ano muito bom, mas para cada um que cumpra com o que precisa cumprir,
para cada um que queira se curar, que queira mudar, que queira se reconciliar consigo mesmo em primeiro lugar, que queira se reconciliar com o outro. Então é um ano que tem tudo para ser maravilhoso. E eu juro para vocês que eu farei todo o possível para acolher todas essas energias na minha vida. Mas a gente vai precisar fazer a nossa parte, a gente vai precisar abrir mão das nossas certezas, do nosso ego algumas vezes, das nossas ideologias, das nossas verdades absolutas. É um convite a gente repensar as nossas verdades, certo? Então, esse é o ano de Deus te ver de novo, para quem quiser falar alguma coisa. Este é o ano de 2022, minha gente. É um ano que vai pedir de nós o melhor que a gente tiver para dar, e ele tem à nossa disposição o melhor que nós podemos receber. Depende de nós. Depende exclusivamente da nossa caminhada. Depende exclusivamente... Eita, que o olho começou. Depende exclusivamente do que a gente semeou ao longo dessa vida, ao longo desses anos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos confiar, né? Confiar em Deus, confiar nos nossos orixás, confiar nos nossos anjos, confiar na proteção divina e confiar na nossa construção até aqui. E o convite é, se a construção que você fez não está em bases sólidas, a hora de reconstruir é agora. Olha o que você errou. Oh, Marcinha, seja bem-vinda. Sempre um prazer te receber aqui. Então é a hora de você rever os alicerces da sua construção. Fé e ação e muita sabedoria para a gente lidar com esse ano. Lembrando que tudo está a nosso favor. Tudo está conspirando para nos ajudar. Confia nisso. Eu vou deixar gravada, gente. Assim, eu acho que vale a pena vocês assistirem. De verdade. Então, tá tudo a nosso favor. Esse não é um ano de energia pesada. Esse não é um ano de pessimismo. Isso, jangada. É isso aí, Rosângela. Eu recebi uma canalização de jangada tão linda, tão linda, tão linda. Eu preciso colocar no papel para levar para o mundo essa canalização que eu recebi. E foi que bom que você me lembrou. Que bom. Que bom. Eu vou socializar essa canalização que ela está muito boa para a gente refletir para esse início de trajetória. Muito boa. Muito obrigada, Rosângela. Muito obrigada. Tenho certeza que ele te catucou aí para você falar sobre ele. Para me lembrar que eu tenho uma missão para divulgar a canalização dele. Então, é isso, gente. Feliz ano novo. Feliz reconstrução. Feliz prosperidade. Feliz relacionamentos maravilhosos que nós teremos esse ano. E vamos focar aí. Quem não achou ainda, é o ano propício para encontrar uma gêmea. E eu já tô semeando umas sementes aí para encontrar a minha. Ok, meu amor. Legal, pode deixar. Gente, gratidão a vocês, gratidão por tudo que a gente viveu, por esse companheirismo, por vocês estarem sempre comigo aqui. Espero em Deus que todos nós estejamos ao longo do ano juntos, né? Falando sobre isso,
falando do que a gente está vivendo nesse ano de 22, e no final dele a gente dizer, opa, bora ver quais foram os ganhos, vamos fazer aí, trabalhar com a nossa gratidão, vamos fazer um diário de bordo de 2022, para no final do ano a gente compartilhar aí o que a gente conquistou, né, para a gente trabalhar, tá bom? Bom, caso alguém deseje, né, nós tem aí à disposição de vocês o mapa numerológico para que você tenha a ciência individual e também as ferramentas de poder, né? Que é um trabalho que eu faço junto com Vânia, que nós falamos, eu não levo os orixás para as ferramentas de poder, ainda não, eles ainda não me escalaram para incluí-los na ferramenta. Mas a gente fala sobre os guardiões, fala sobre o cristal pessoal, fala sobre o ano pessoal, faz análise do nome, ter um composto fitoenergético para que você lide com essas questões, ter a mandala, né, da abertura dos caminhos, tem a mesa radiônica que a gente faz também, então tem um monte de coisa aí para a gente compreender ainda melhor esse ano de 2022, tá bom? Então, beijo! Até sábado. Sábado eu venho falar do chakra laríngeo. Tomara que minha garganta já esteja boa.